Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e esse é mais um episódio de Diários da África. Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho dos primeiros dias na escola de missões mesmo, um pouquinho das nossas primeiras reuniões e tal, que foram dias que marcaram muito a minha vida e que se eu fecho os meus olhos eu tenho memórias vivas assim, como se fosse algo tipo que aconteceu ontem, assim. Quando a gente ia ter a nossa primeira aula, assim, né, efetivamente a primeira aula da escola de missões, o fundador e dono ali do lugar onde a gente estava, que chama Beulah Park, chamou a gente para meio que fazer como se fosse uma marcha, enfim, porque ia ter marcha para Jesus lá. E honestamente as duas únicas marchas para Jesus que eu fui foram quando eu tava lá na África e foram muito boas. Então, meio que para preparar o ambiente e tudo mais para a marcha que iria acontecer lá, ele nos chamou pra gente ir orar e tal pela marcha e foi muito especial mesmo, assim. Foi nesse dia que claramente eu comecei a ter contato com a cultura bem pentecostal que existe no continente africano, que claro, existe aqui no Brasil também, mas lá, quem já foi pra lá entende o que eu tô dizendo, porque eu vim de uma comunidade que não, tipo assim, absolutamente zero pentecostal, então foi meu primeiro contato e mudou minha vida. Foi muito especial ver a intensidade que existe no pentecostalismo, sabe? Então, não é à toa até que eu já trouxe a Lari pra falar aqui sobre isso. Então, foi algo que realmente marcou a minha vida e tirou preconceitos que eu tinha, sabe? Coisas desse gênero. Nesse mesmo dia, depois desse momento de oração e tal, de noite a gente teve uma reunião com o pastor que cuidava da gente lá. Foi muito intensa, assim, sabe? Foi muito forte. Tinha uma galera enorme, assim, de Botsuana lá com a gente. Eram amigos nossos que depois a gente foi pra Botsuana, mas isso aí é história de outro episódio. E aí nessa reunião tinha nós, né, o grupo dos brasileiros da Escola de Missões e esse povo de Botsuana maravilhoso que tava lá com a gente. E depois que o pastor pregou e tal, a gente foi orar e virou quase que uma vigília, assim, foi bem longo, bem intenso e foi muito marcante, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi palavras proféticas direcionadas especificamente sobre a minha vida, de pessoas que não me conheciam e falaram coisas da minha vida que eram, sim, verdade, coisas que aconteceram comigo e que não tinha como eles saberem, porque ninguém ali sabia nada além do meu nome. Até aquele momento na minha vida ali, em 2017, esse foi o momento mais, assim, intenso e importante de oração na minha vida. Eu tive, lógico, né, meus momentos de oração com Deus e tal, mas eu acho que no sentido de comunidade, de orar com outras pessoas, naquele momento esse tinha sido o momento mais importante, mais intenso, que realmente eu acho que ali mudou muita coisa dentro de mim, sabe? Até na minha forma de orar pelos outros. Eu tava lendo aqui as minhas anotações sobre esses dias, né, no meu diário que eu tenho aqui de quando eu vivi lá. E eu até escrevi que nesse dia Deus me mostrou que Ele é também o Deus do sobrenatural. Porque, afinal de contas, eu sabia que Ele tinha feito seus milagres, mas eu nunca tinha vivido isso na pele, sabe? Eu não tinha visto isso acontecer comigo, então eu meio que descobri o Deus do sobrenatural naquele dia. E é muito interessante que desse dia em diante eu comecei a entender a necessidade de orar por situações maiores do que apenas a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor e tal, sabe? E a gente teve num outro dia, acho que foi no dia seguinte até, eu não lembro, um momento na nossa casa, lá na casa missionária, de orar por situações no mundo, assim. O Senhor ia colocando no nosso coração uma reunião de oração grande, assim, tava todo mundo de Botsuana de novo com a gente. Então o Senhor foi colocando nos nossos corações necessidades para orar no mundo, tipo situação de prostituição, abuso infantil, violências, vícios, doenças psicológicas, físicas. E enquanto a gente orava por essas coisas, eu tive pela primeira vez na minha vida uma visão. E eu vi claro, assim, rostos de pessoas sendo alcançadas por aquelas orações, sabe? Enquanto a gente orava por cura, a gente orava por libertação e essas coisas assim, o Senhor me mostrava como se Ele estivesse alcançando as pessoas, sabe? Me provando ali o poder que existe na oração. Eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas que eu vi enquanto a gente orava, mas eu creio que o poder do Senhor alcançou elas naquela noite. Minha vida foi muito marcada nesse dia de orar por situações e pessoas que eu sequer conheço, mas situações que existem no mundo, né? Que
precisam definitivamente da graça, da cura e da misericórdia do Senhor. Virou a chavinha na minha cabeça esse dia de que a minha vida não é sobre a minha vida, sabe? Que existem coisas muito maiores do que os meus problemas pequenos do dia a dia. Não que eu não deva orar por eles, mas existem outras coisas pelas quais nós também devemos orar. E não é à toa que a gente tem até uma série de oração aqui nesse podcast para mostrar que existem milhares de coisas pelas quais nós devemos orar todos os dias. Inclusive, essa é uma das coisas que eu trago pra mim, assim, quando eu tô orando muito por mim, sabe? Pensando muito nas minhas coisas. O Senhor sempre me lembra de situações que existem e que ainda vão existir no futuro, que precisam de oração, que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. E como orar por elas me faz parar de focar em mim, parar de focar nos meus pequenos problemas do dia a dia e lembrar que existe um plano muito maior, existe milhares de pessoas que a gente sequer conhece precisando da nossa oração. E me marcou muito que tudo isso foi vivido em comunidade, sabe? Não foi algo que eu vivi sozinha com Deus. Para me mostrar e me provar que definitivamente existe um poder do Senhor gigantesco sobre a igreja, sobre a comunidade. Não só as coisas que o Senhor fez em mim enquanto eu orava com a igreja me marcaram, mas ouvir as outras orações, ouvir as pessoas se derramando pelo Senhor e também orando pelos outros, me marcou muito de um jeito que definitivamente mudou minha vida. Bom, minha gente, por hoje é só isso. Eu tô aqui olhando as anotações para contar para vocês um pouco em ordem cronológica. E o assunto do próximo episódio eu preciso falar dele individualmente. Então, é isso. Até o nosso próximo episódio. Um beijo e um queijo.